Nesta manhã, irmãos, nós queremos falar da campanha de missões mundiais. Não falar da campanha em si, né, anunciar a campanha, mas trazer aqui a maneira como nós vamos e estamos encarando a campanha de missões, né? O tema da campanha é Viva a Compaixão. Viva a Compaixão. Eu creio que todo o processo de envolvimento nosso em missões tem que ser baseado nesse modo de trabalhar a campanha, vivendo a compaixão. O texto, irmãos, é Marcos, capítulo de número 8. Só para basear realmente o tema da mensagem. Marcos, capítulo 8, dos versículos 1 até o versículo 9, que diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tens? Responderam ele: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram, se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Vamos até aí. Nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, vamos ouvir a Tua palavra. Que o Teu Espírito nos envolva na compreensão de como podemos participar mais ativamente, Senhor, da campanha e de missões mundiais para a expansão do Teu reino. É a oração que fazemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Há um grande conflito lá na Ucrânia. Grande conflito. Grande porque a Rússia é um país grande. Grande porque a Ucrânia também é um país grande. Mas esse grande conflito, irmãos, vem nos atingir porque nós precisamos estar em oração a respeito desse conflito. Não é porque estamos longe desse conflito que ele não vai nos atingir. Já estamos sentindo, né? Já estamos sentindo os efeitos desse conflito na Ucrânia. Há uma verdadeira atrocidade, vamos dizer assim, com aqueles bombardeios dos mísseis dentro das cidades, atingindo casas, atingindo prédios, atingindo hospitais, matando idosos, crianças. Tudo isso, irmãos, gera dentro de nós alguma coisa. O que é que gera dentro de nós este conflito, esta guerra, este massacre? O que é que vai gerar dentro de nós? Vai gerar um sentimento do quê? De eu me vingar futuramente? Não é o ensino da palavra. Vai me gerar o sentimento de revidar a ofensa, de levar
30 mil bombas para aquele lugar e acabar logo com esse negócio e acabar com esse sofrimento. Será que é isso? É isso que gera dentro de nós? Ou gera dentro de nós a vontade de ajudar aquele povo? Ou gera dentro de nós a compaixão de ajudar? Compaixão tem algumas palavras sinônimas. Vou ler aqui porque não gravei todas elas. Compaixão pode ser beneficência, comiseração, ajuda, altruísmo, amparo, auxílio, bem-fazer, beneficiação, beneficiamento, benefício, não é o do NPS, não é? Benevolência, benignidade, bondade, clemência, complacência, favor. Paulo, quando se referia em Gálatas capítulo 5 a respeito do fruto do Espírito, a compaixão ali não aparece. Mas nós podemos dizer que compaixão certamente é fruto do Espírito em nossa vida. Uma série de características do fruto do Espírito, e aqui podemos dizer que a compaixão também faz parte desse fruto do Espírito. Mas como é que nós vamos encarar, irmãos, essa questão da compaixão? A vida de Cristo, ele viveu intensamente a compaixão. Jesus viveu a compaixão. Todos nós precisamos de compaixão. José do Egito, lá na cadeia, na carceragem, ele pediu ao copeiro-mor que, quando estivesse na presença de Faraó, usasse de compaixão com ele e que fizesse menção dele para ele poder sair daquela situação. A filha de Faraó se moveu de compaixão quando viu o nenenzinho dentro do cesto a quem colocou o nome de Moisés. Então, veja bem como compaixão vai, irmãos, andando nesse relato bíblico, através desses séculos todos, irmãos, é um sentimento que não podemos desprezar. A compaixão tem que fazer parte da nossa vida. Tem que fazer. E pensando em missões, nós podemos usar a compaixão parecidamente como Jesus usava. Como é que Jesus usava a compaixão? O texto fala assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão. Será que nós temos olhado para as grandes multidões e isso nos move a ter compaixão por elas? Jesus olhava e via uma multidão, ele via que naquela multidão tinham muitas pessoas necessitadas. Nesse texto aqui, a multidão toda tinha uma necessidade. Toda a multidão. A necessidade daquela multidão era saciar a fome. Era a fome que estava sendo premente naquele momento, que moveu o íntimo do Senhor Jesus para ele, então, usar de compaixão. Será que nós vemos as multidões que estão aí fora? Será que nós estamos olhando para a multidão dos refugiados da Ucrânia como necessitados da compaixão? Nós vamos fazer parte, irmãos, desta compaixão quando tirarmos as ofertas de missões. Nós temos que dar as nossas ofertas olhando para a multidão de almas que serão alcançadas através dessas ofertas. Então, nós temos que usar a compaixão como Cristo usou, olhando
para multidão de necessitados. Existe, irmãos. Às vezes nós passamos o dia a dia e não vemos necessitados ao nosso redor. Eu estava em Petrópolis uns 5, 6 anos para trás. Passamos a noite em Petrópolis, eu e a Gidale, e nós saímos pela manhã e fomos caminhar naquelas calçadas ali para ver loja e tal. Num determinado momento, eu passo em frente a uma loja de nome, lá de Petrópolis, e vejo um indivíduo deitado no chão, literalmente deitado, na porta da loja. A loja abriu as portas. E o camarada ficou deitado ali. Estava deitado, ali ficou, e lá de dentro ninguém veio atender, ou veio falar. Quando eu passei, eu vi o camarada caído, andei 10 metros. Quando eu dei 10 metros, eu parei e falei assim, eu tenho que voltar. Não dava para passar, irmãos, em branco. Então, me cheguei perto daquele rapaz, era um rapaz, ainda jovem, todo machucado. Parece que ele levou uma surra, tinha apanhado muito. Aqui estava meio roxo, tinha corte no supercílio. Me abaixei, comecei a falar com aquele rapaz, perguntei a necessidade dele, perguntei o que aconteceu, meu filho, o que houve, por que você está aqui? Aí ele falou assim, não sei, é porque me bateram. Não perguntei o motivo da briga, não perguntei nada. Só vi que aquele rapaz precisava de uma ajuda naquele momento. Precisava. Como é que eu vou ajudar esse camarada? Senhor, me orienta, o que eu vou fazer aqui? Não tinha, estava sem o carro, estava sem nada, não podia levar para o hospital. Aí perguntei aonde ele morava. Ele falou, eu moro aqui perto, o senhor não precisa se preocupar em me levar, não. Eu falei, mas você está precisando de alguma coisa? Ele disse, eu queria tomar um café. Eu falei, tá bom. Então, a única coisa que eu tinha, né, e o único dinheiro que eu tinha também, estava no meu bolso, eu tirei e dei para ele tomar um café e ir para a casa dele. Não é o valor da coisa em si, é a atitude, irmãos, de você passar por uma pessoa necessitada e sentir a compaixão. É isso que Jesus sentia. Ele não se preocupava com o valor material de nada. Ele aqui, com a leitura, nós vamos ver que ele aumenta, multiplica pão, multiplica peixe, e vai saciar a fome de uma grande multidão. Uma outra coisa também, irmãos, que nós podemos ver aqui, é que, além de olhar para a multidão, Jesus sabia da necessidade da pessoa. Ele sabia. Ele sabia da necessidade da multidão. A multidão não precisava de casa, a multidão não precisava de roupa, a multidão não precisava de remédio, a multidão não precisava de nada, a não ser saciar a fome. Nós estamos aí com uma multidão de refugiados no mundo, com uma necessidade premente, irmãos, que é a salvação da alma. A salvação. Todo mundo tem a necessidade da salvação. Por isso a campanha. A nossa junta de missões mundiais já tem aí mais de 100 anos, não é isso? Mais de 100 anos. Trabalhando, irmãos, e remetendo recursos para que as pessoas creiam em Cristo e sejam salvas. Essa deve ser a nossa preocupação para viver a compaixão. Usar e viver a compaixão na hora de contribuir para missões. Jesus não se preocupava, irmãos, com o bem material. Jesus viu uma grande multidão, sabia que estavam necessitados, sabia a necessidade do povo.
E uma última coisa que nós precisamos fazer, ao vivermos a compaixão, quando você olhar o necessitado, ou quando você for fazer a sua oferta, ou quando você for participar, ou quando você for fazer aquela interação com missões, você olha para o íntimo da alma da pessoa. Pense bem, nós vamos ofertar para missões, mas para onde eu vou olhar? Como eu vou olhar? Jesus olhava, quando ele usava de compaixão, ele olhava para o íntimo da pessoa, olhava para a alma da pessoa. A compaixão de Jesus Cristo, quando ele exercia essa compaixão, de Jesus movido por uma íntima compaixão. Por que era íntima? Porque ele ia no fundo dele mesmo e tirava e olhava para o fundo da alma da pessoa. Foi assim com o cego Bartimeu, foi assim com a filha de Jairo, foi assim com a filha daquela mulher cananeia. Tantos necessitados que foram até Cristo e ele olhava no fundo da alma da pessoa. Como é que eu vou mandar essa minha oferta de missões mundiais? Só colocar no fundo aqui do gasofilácio, é assim? Pronto, está, o meu compromisso está já cumprido. Não, irmão. Missões é algo que tem que ser dinâmico todo dia. Missão é algo que tem que ser dinâmico em todo o meu ser. Missões, irmãos, é algo que tem que ser vivenciado na vida da igreja. E Jesus diz assim: se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. A nossa oferta tem que ir muito longe, não é, irmã Sandra? Não é, irmã Eveneu? Tem que ir muito longe. Como é que eu vou mandar minha oferta para tão longe? Olhando para o fundo da alma das pessoas que estão esperando a palavra de salvação nos mais distantes lugares. E isso é uma questão íntima. Você tem que orar, você tem que olhar para dentro de você e falar: Senhor, esta oferta é para engrandecimento do Teu nome, esta oferta é para engrandecimento do Teu reino. Não é uma oferta qualquer, irmãos. Não é uma complacência social. É uma atitude espiritual. O resultado é espiritual. Que a nossa oferta desse ano, irmãos, atinja, ultrapasse o alvo. Fale com o Senhor Jesus: eu quero dar tanto. Eu quero participar com tanto. Coloque propósito no seu coração. E terminando, irmãos, devemos fazer da compaixão não um modo de contribuição, mas devemos fazer, vivendo a compaixão, um modo de vida, uma forma de vida espiritual, para podermos alcançar esses milhões que ainda estão esperando até Jesus voltar. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe a todos.